Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu emagreci sem academia, sem nutricionista, sem alimentos caros, sem dietas restritivas, sem pílulas de emagrecimento, nada disso. Essa era eu com sobrepeso. E essa sou eu depois de ter eliminado 12 quilos. Eu sou a Cíntia Ferreira e já estive no sobrepeso e eliminei 12 quilos sem sofrimento. E o meu emagrecimento ele foi tão sustentável que isso foi em 2021. Nós estamos em 2025 e eu nunca mais saí do meu peso ideal. Se você já tentou emagrecer antes e não conseguiu, não se culpe. Isso também já aconteceu comigo. Por diversas vezes eu tentava e não conseguia, desistia. Mas depois que eu aprendi o que eu vou te contar aqui nesse vídeo, tudo mudou. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque ele tá cheio de informações valiosas. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá. Eu vou te passar aqui 6 passos importantíssimos que eu segui, que eu tenho certeza que vão ser cruciais se você quer emagrecer. E vamos então para o primeiro. O primeiro passo é você aprender sobre a sua taxa metabólica basal e as suas necessidades calóricas diárias. Esse é o primeiro passo. Você precisa saber o que é isso, porque você vai usar isso para você conseguir emagrecer. Então vamos lá. A taxa metabólica basal é o quanto o seu corpo precisa de calorias para manter as funções vitais. Seu coração batendo, a sua respiração, seu intestino, seu cérebro. Nós somos uma máquina e ficamos ligados 24 horas. Então o seu corpo ele precisa de uma quantidade de calorias só para isso. Se você ficar deitado, sentado, mesmo assim, o seu corpo precisa de calorias para você continuar vivo, certo? E as necessidades calóricas diárias é tudo. Você vai trabalhar, você volta do trabalho, você toma banho, você escova os dentes, você cozinha, limpa a casa e faz atividade física, exercício, então você se mexe, você se movimenta o dia inteiro. Então as necessidades calóricas diárias é todo o resto. Você entendeu a diferença? Então, resumindo, taxa metabólica basal é aquilo que o seu corpo precisa de calorias, mesmo que você não faça nada. E necessidade calórica diária é a quantidade de caloria que seu corpo precisa para realizar todas as outras funções do seu dia. Quando você se movimenta, quando você se mexe, faz alguma atividade básica, faz exercício, sai para trabalhar, volta para casa, ok? Tudo bem? Você vai precisar dessa informação. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site que tem a calculadora que vai calcular aí de acordo com o seu peso, a sua altura, a sua idade, a sua taxa metabólica basal e a sua necessidade calórica diária. Então você precisa saber, você precisa conhecer o seu corpo e saber isso, tudo bem? E já já a gente vai voltar nesse ponto para eu te explicar quando que a gente vai usar essas informações no emagrecimento. Segundo ponto, segundo passo para você seguir, que eu aprendi, que eu acredito que seja importantíssimo. Aprenda a ler rótulos. Aprenda a interpretar aquelas informações nutricionais que tem nos alimentos. Quando você vai no supermercado, atrás dele tem aquela tabelinha de informações nutricionais, que ali tem as calorias. Pode parecer bobo, você pode até saber, mas tem muita gente que não sabe, não entende. Por exemplo, vou te mostrar esse pacote aqui, ó. Esse biscoitinho aqui, esse wafer. Bem gostosinho ele, eu gostava bastante, comia muito. Hoje, raramente eu compro. Mas ainda como, assim. Mas não muito, né? Vamos lá. Olha aqui atrás dele. 158 calorias. Às vezes você olha assim e fala, pô, um pacotinho desse tem 158 calorias. Gente, já caí nessa, já fui leiga nisso e não tem problema nenhum você não saber disso. Acontece, o importante é que você vai aprender agora, isso vai mudar. São 158 calorias em
4 unidades em 30 gramas. Você precisa prestar atenção nisso. Então, ele não está falando que tem 158 num pacote inteiro. Ele está falando que tem 158 calorias a cada 4 unidades. Nesse pacote, vem em torno de 10. Então, se eu for calcular para você aqui agora, 10 biscoitinhos desse, vai dar 410 calorias. Então, um pacote de wafer tem 410 calorias. Olha, a gente consegue colocar um filme, pegar uns 2 pacotinhos desse aí, um de morango, de brigadeiro, e comer ali que a gente nem vê. Terminou o filme, foi 2 assim, ó, rapidinho, voando. Imagina 820 calorias assim, em 2 horinhas. Isso acontece com muita gente. Então você precisa saber quantas calorias tem aquele alimento que você está ingerindo. Você tem que conhecer o que você está comendo, o que você está colocando para dentro. Então, esse foi o segundo ponto que eu aprendi, eu fiquei mais atenta. Quando eu ia no mercado e eu queria comprar algo, eu já olhava atrás, meu Deus, tem tudo isso de caloria, já não comprava. Entendeu? Ou eu ia comer tantas bolachinhas, eu já não comia mais, eu comia menos. Entendeu? Então, você não precisa cortar, não precisa excluir da sua vida, mas você já precisa ficar atento que você não vai mais sentar e se acabar de comer o negócio inteiro, certo? Agora vamos para o terceiro passo aqui, ó. E essa não tem como não falar da mudança na alimentação. Mas calma, que eu não cortei tudo da minha alimentação, não cortei pizza, pão, arroz, não. O que eu aprendi foi controlar, foi equilibrar, foi conhecer a quantidade de calorias e encaixar ali na minha alimentação. Então, eu mudei para, na maior parte do meu tempo ali da minha alimentação, eu comer alimentos saudáveis. Arroz, feijão, carne, salada, legumes, verduras, entendeu? Então, sim, você vai precisar melhorar a sua alimentação. Não precisa ir ao extremo, você não precisa eliminar da sua vida bolo, doce, chocolate, mas aprenda a equilibrar. Deixa para um dia só da semana, deixa para um final de semana, come em pouca quantidade, você entendeu? Então procura comer comida boa, saudável. Tem aquela frase assim na internet que a gente vê muito, não sei quem que disse isso nessa vida, mas ela é muito famosa, que fala bem assim: aprenda a desembalar menos e a descascar mais. E agora vamos para o quarto passo. O quarto passo é: beba muita água. Sim, parece bobo, a gente ouve o tempo inteiro, a gente vê o tempo inteiro falando bebe água. Mas, gente, você já parou para se observar e já se atentou o quanto de água que você bebe num dia? Já teve vezes que eu bebi só 3 copos, 4 copos de água num dia. E se você não bebe água, o seu organismo vai reter líquido. Então aquele inchaço, aquela retenção vai acontecer. Além de trazer outras consequências, até dor de cabeça. Quando você bebe pouca água, você tem dor de cabeça. Às vezes você nem sabe por que você está com dor de cabeça e é pouca água. Enfim. Então o que eu oriento vocês? Eu dou uma dica aqui. Pega uma garrafa de 2 litros só para você. Só sua na geladeira, enche de água ali para você medir, para você ver o quanto que você está bebendo por dia. E quando você for beber essa água, coloque no copo. Porque você colocando a água no copo, você sabe que você tem que beber aquela quantidade toda que está no copo. Quando você bebe direto na boca da garrafa, às vezes você dá um gole, você dá uma bicadinha, acaba bebendo um pouco do mesmo jeito. E você, não sei se acontece com você, mas eu acho que acontece com muita gente, aquela mania de ficar beliscando o dia inteiro, aquela sensação de fome o dia inteiro, toda hora tá com fome, toda hora quer comer. Muitas vezes é sede, simplesmente sede. O seu organismo tá pedindo água, mas você tá se confundindo, não tá se atentando e tá comendo. Mas por que quando come alivia a sede? Porque nos alimentos tem água. Então acaba que alivia ali por um momentozinho, mas daqui a pouco já vem aquela sensação de novo. E gente, quando você bebe bastante água, até a saciedade muda, você fica com menos fome. Então a água ajuda a controlar a fome.
Então essa dica é valiosa e importantíssima. Vamos para o quinto passo. O quinto passo é a chave. É aqui, ó. É aqui que você precisa prestar mais atenção ainda. Vamos lá? Déficit calórico. Déficit calórico, o que é isso? Eu acho que também você já ouviu muitas vezes, mas muita gente tem dúvida e não sabe como que faz. O déficit calórico é você ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta. Se você come menos do que o seu corpo gasta, ele vai fazer o quê? Ele vai lá nas gordurinhas para poder se alimentar. E como calcular esse déficit calórico? Como saber, então, quanto que eu preciso comer para entrar em déficit e começar a emagrecer? Bom, lembra que lá no primeiro passo eu te falei o que é a taxa metabólica basal e o que são as necessidades calóricas diárias? Esse ponto foi importante. Se você não lembra, se já esqueceu, volta lá e reveja. Para entrar em déficit, você vai ingerir abaixo da sua necessidade calórica diária. Então, sim, vamos dar um exemplo aqui. Se a minha taxa metabólica basal é 1.200, é o que o meu corpo precisa, 1.200 calorias, mesmo que eu fique sem fazer nada, deitada. Mas a minha necessidade calórica diária, vamos supor que eu me movimentei, eu andei, eu saí, fui trabalhar, voltei, arrumei casa, a minha necessidade calórica é 2.000, porque eu levantei, eu me exercitei, eu me mexi, me movimentei, fiz atividades ali básicas do dia, então e se eu fiz exercício, se eu fiz atividade física, isso aumenta. Então, considerando que a minha necessidade calórica é 2.000 calorias, porque eu fiz além, quanto que eu tenho que consumir para emagrecer? Abaixo de 2.000 calorias. Gente, a gente nunca deve ingerir abaixo da sua taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o mínimo para o seu corpo funcionar. Se você consumir abaixo da sua taxa metabólica basal, o que isso pode fazer com você? Deixar seu metabolismo lento. Olha o efeito contrário do que o que a gente precisa. A gente quer que o nosso metabolismo melhore. A gente quer que o nosso metabolismo fique acelerado. Mas se eu faço uma dieta super restritiva, um déficit super extremo e eu ingiro abaixo da minha taxa metabólica basal, o meu metabolismo ele pode ficar lento. Eu posso ter fraqueza, cansaço, indisposição, falta de energia. Gente, pode até ter desequilíbrio hormonal, deficiência de nutrientes, enfim, nunca abaixo da sua taxa metabólica basal. Sempre abaixo daquela necessidade calórica diária do total. E aí, para você saber como calcular isso, como controlar isso, é que vem o aplicativo que eu uso. Eu uso esse aplicativo aqui. Nesse aplicativo, ele vai contar quantas calorias tem em cada alimento que eu como. Então, eu abro ele aqui e venho aqui, por exemplo, ó, no almoço. Eu comi 100 gramas de arroz. Eu jogo aqui nele 100 gramas de arroz e ele vai me dar aqui, ó, que 100 gramas de arroz tem tantas calorias. Então, eu vou jogar nele tudo que eu como e ele vai calcular para mim as calorias dos alimentos. Ele vai me ajudar a controlar isso, ele vai me ajudar a saber quantas calorias tem nesse alimento para que eu possa saber exatamente o que eu estou ingerindo e fazer o meu déficit. E aí vem a balancinha. Essa balança aqui, ó, vou colocar aí na tela para você poder ver. Eu comprei e ela só custa, quando eu comprei ela eu paguei somente R$17. Ela tem no supermercado, é uma balancinha bem baratinha e eu uso ela para pesar os meus alimentos. Então, quando a gente entra em déficit, sim, a gente precisa pesar o alimento, a gente precisa jogar ali no aplicativo, a gente precisa controlar pra gente saber se a gente tá fazendo certinho, se tá dentro, se tá abaixo, pra gente ter um maior controle. E aí, imagina que as suas necessidades calóricas diárias são 2.000 calorias. Você vai colocar ali que você vai ingerir no máximo 1.800, 1.700, 1.600, você vai estar em déficit. Ou seja, o seu corpo vai entrar em deficiência de caloria e o que ele vai fazer? Vai lá nas suas gordurinhas queimar as gordurinhas. Então, assim, não faça déficit extremo, não baixe demais.
Tem um emagrecimento lento, devagar. O emagrecimento lento, ele é muito bom. Porque o emagrecimento lento, ele é mais duradouro, ele vai evitar o efeito sanfona, ele vai minimizar inclusive a flacidez, porque se você emagrece muito rápido, você pode ter ali uma flacidez grande, porque você não deu nem tempo do seu corpo se ajustar. Você emagrecendo devagar, o seu emagrecimento, com certeza ele vai ser duradouro e saudável. E não vai acontecer uma compulsão alimentar. Tem pessoas que se restringem tanto que de repente ela não aguenta mais e cai na compulsão alimentar. Ela chuta o balde e aí já viu, né, o que vai acontecer. Agora vamos para o sexto passo, e esse é o sexto passo que eu amo, que eu adoro. Eu não imaginava na minha vida que eu ia gostar tanto de exercícios. Sim, você precisa fazer exercícios. Aí você pergunta, mas Cintia, não é só fazer o déficit? Se eu fizer o déficit, eu não preciso de exercício? Não. Você precisa de exercício sim. Porque o exercício, ele vai aumentar o seu gasto calórico diário. Ele vai fazer com que a sua necessidade calórica diária seja maior. Ou seja, você vai ter mais liberdade para comer. Oh my God! Wow! O seu déficit vai ficar mais fácil porque você está gastando calorias, então você pode comer mais. É só você pensar, uma pessoa que não faz exercício nenhum e uma pessoa que faz exercício, quem pode comer mais? Então, mesmo em déficit, quando você faz exercício, você tem mais liberdade para comer. Além do que o exercício, ele traz muitos benefícios para a saúde. Não tem como eu listar aqui todos os benefícios, mas é tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, o exercício ele vai deixar o seu metabolismo mais acelerado, ele vai trazer uma estética melhor para você, um bem-estar, mente. Ele alivia até sintomas de depressão, de ansiedade. E exercícios de força, ele até aumenta a sua massa muscular. Gente, no começo, eu sei que é difícil. Para mim era difícil no começo. Para mim era difícil gostar. A gente não gosta no começo mesmo. A gente não quer. O nosso corpo, ele pede descanso. O nosso corpo, ele quer prazer. Então, o nosso corpo, quanto melhor você ficar paradinha ali, descansando e relaxando, é melhor para o nosso corpo. Mas a mente tem que ser mais forte. A mente, ela tem que ganhar do corpo. Então, eu comecei ali com exercícios de 15 minutinhos, exercícios leves que eu conseguia fazer. Com o tempo, eu fui melhorando a resistência, a força, porque eu também estava muito sedentária. Então, ali no comecinho, sim, a minha respiração ficava ofegante, dava aquela sensação de morte. Mas com o tempo, eu fui emagrecendo, fui me adaptando, fui ficando resistente. E de repente comecei a gostar. E aí eu comecei a fazer todos os dias. E desde então eu faço sempre exercícios, porque agora eu gosto. Então eu aliei uma necessidade com prazer. E aí eu fiz uma pesquisa dos melhores exercícios para emagrecer. E eu encontrei o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. São considerados excelentes para ajudar no emagrecimento, porque são treinos rápidos. Para quem tem um dia corrido, quase não sobra tempo, é ótimo. Mas se você não gostar do HIIT, porque o HIIT é aquele treino que você dá o seu máximo, você dá um pico de intensidade alta, acelera o seu coração ali em 40 segundos, aí tem ali uns 15 segundos de descanso e já começa de novo, mas é um treino rápido. Geralmente o HIIT dura ali de 15 minutinhos a 20 minutinhos no máximo. Mas você pode fazer outros exercícios cardio, você pode fazer treinamento funcional, você pode fazer musculação, você pode fazer corrida, você pode dançar, você pode fazer dança, aeróbico, bicicleta, caminhadas longas. Então você decide ali o que é mais prazeroso para você. Mas tem que fazer exercício, porque ele vai ajudar você a gastar mais calorias no seu dia. E eu lembro que no começo eu tinha muita vergonha de fazer exercício, né? Eu tinha vergonha porque eu tava acima do peso, eu ficava me imaginando ali pulando, toda desengonçada, suando, feia, ali na frente de todo mundo em casa. Então eu ia pro quarto, me trancava ali e fazia. Mas aí com o tempo isso mudou, eu já nem ligava mais. Daí depois a gente perde essa vergonha, a gente começa a fazer em qualquer lugar da casa. Qualquer cantinho a gente vai lá e faz sem problema nenhum. Então grava bem essa frase aqui, ó. Quanto mais você se mexe, mais liberdade você tem na dieta. Treinar é a chave para emagrecer comendo bem e vivendo feliz.
E outro conselho que eu dou para vocês é seguir pessoas que conseguiram emagrecer, seguir pessoas desse mundo fitness que ajuda, que inspira, que dá dicas de exercício, que dá dicas de alimentação. No seu YouTube, no seu Instagram, no seu TikTok, siga essas pessoas, se inspire nelas, respire isso, viva isso para que essas pessoas te deem força, para que você continue sempre motivada. E não se compare com ninguém. Cada corpo é um corpo. E cada pessoa tem a sua genética. Nós somos diferentes. Então, não se compare se fulano emagreceu rápido, se fulano emagreceu tantos quilos em um mês e você não. Cada um tem o seu tempo. E não se prendam à balança. Balança não é tudo. Porque se você tá ali fazendo a dieta direitinho e tá malhando, vamos colocar que você tá fazendo musculação, ou tá fazendo em casa exercícios de força, você pode ganhar músculo nesse emagrecimento seu. Então nem sempre a balança é um bom parâmetro, porque o músculo pesa mais que gordura. Então tire fotos, tire suas medidas e vá comparando também a cada mês para você ver a sua evolução. No meu caso, eu perdi 12 quilos em 5 meses, porque eu não tive pressa. Eu vinha de anos acima do peso. Eu vinha há anos querendo emagrecer e não conseguindo. No momento em que eu decidi emagrecer de forma lenta, devagar, com paciência, eu consegui. Eu não estava muito acima do peso, eu não precisava perder tantos quilos. Mas, para vocês terem uma ideia, no primeiro mês eu perdi só 1,5 kg. Se eu tivesse desistido ali, eu não estaria como eu estou hoje, mas eu persisti. Já no segundo mês eu perdi quase 4 quilos. Então o meu emagrecimento foi dessa forma. Eu quis fazer devagarzinho, eu quis fazer de forma lenta e eu como de tudo. Quero comer pizza, eu como. Quero tomar um sorvete, eu tomo. Quero comer um chocolate, eu como. Então o que eu aprendi na minha vida foi equilibrar, controlar, fazer atividade física, não ficar mais no sedentarismo, tá? Controlar minha alimentação para eu não exceder as minhas calorias diárias. E hoje eu estou assim. Hoje eu estou buscando agora ganhar mais massa muscular, ainda perder gordurinhas localizadas, aquelas gordurinhas insistentes que ficam, né? No braço, ali na barriguinha, nas coxas, né? Mas, gente, eu tô muito feliz. O importante é você estar feliz. Se você está se sentindo bem, se as roupas estão servindo, se você está com saúde, acima de tudo, saúde. Porque quando a gente está acima do peso, sim, a gente tem dores, falta de energia, falta de vontade. A gente tem uma vida totalmente sedentária, sabe? A gente não quer fazer nada, dores nas pernas, circulação ruim. Então emagrecer é saúde, é você estar bem, é você estar feliz, é você estar realizada e poder aproveitar os momentos da sua vida com as pessoas que você ama acima de tudo. Então, é só tudo isso que eu passei para vocês. Eu espero que eu tenha passado informações realmente valiosas, que você tenha gostado. Se eu conseguir, você também consegue, com certeza. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, meu muito obrigada, tá, por ter chegado até aqui. E deixa aí no comentário que parte que foi que te inspirou, que parte que você não sabia e aprendeu, ou se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se você quer que eu faça algum outro vídeo mais específico sobre alguma parte, comenta aí, me diz. E não se esquece, se você ainda não curtiu, se você não deixou o seu like aí, dá o seu gostei pra mim, se inscreve no canal, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.